Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Eu separei aqui um texto para a nossa meditação. Quero convidá-los para abrirmos a Bíblia no Salmos de número 37. Salmos de número 37. Vamos ler o verso de número 5, que diz assim a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meus amados irmãos, mais do que nunca, nós precisamos colocar esta palavra em prática. Entregar todos os nossos cuidados ao Senhor, confiar nele, acreditando que ele tem o poder de fazer por nós tudo aquilo que nós temos necessidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, para entendermos melhor sobre a questão da confiança, confiar em Deus com inteireza, nós aprendemos que existem vários versos da Bíblia, várias referências, vários textos, onde a Bíblia nos ensina sobre a confiança. Inclusive, através de muitos personagens da palavra, nós somos ensinados sobre a verdadeira confiança em Deus. Lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós aprendemos que neste mundo existem pessoas que eles, infelizmente, não aprenderam a confiar no Senhor. Às vezes confia no dinheiro, às vezes confia na sua influência, às vezes confia no poder do seu braço. E nós entendemos que todo ato de sabedoria em relação à confiança é dedicarmos inteiramente a nossa confiança no Senhor. Lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, nós aprendemos que existem pessoas que confiam em homens, em si mesmas ou em outras pessoas. Quando lemos o texto sagrado, a palavra de Deus, no capítulo 17, versículo de número 5, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. É interessante observar, meus amados irmãos, que quando a Bíblia fala esta palavra em Jeremias capítulo 17, e versículo de número 5, está falando daquele homem que primeiramente confia em si mesmo, não é? Confia em si mesmo. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Aprendemos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que existem pessoas que por falta de conhecimento na Bíblia, falta de conhecimento do Senhor, dos exércitos, não confiam somente em si mesmas, como confiam também em coisas. Confiam em outros seres, muitas vezes até animais irracionais, né? A Bíblia fala sobre os que confiam em carros e cavalos. Está falando de coisas inanimadas e animais irracionais, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas o mesmo salmista vai dizer, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque esses que confiam em carros e em cavalos, certamente eles perecerão. Mas aquele que confia no Senhor, como diz a palavra de Deus, esse permanece para sempre. Então, queridos irmãos, nós entendemos que estamos vivendo dias difíceis. E é importante, como servos de Deus, como igreja de Cristo, colocarmos a nossa confiança em prática, a nossa confiança em Deus em prática. Quando nós confiamos em Deus
conforme a Bíblia nos orienta, significa dizer que nós estamos entregando ao Senhor as nossas causas, as nossas necessidades, e preste bem atenção, para descansarmos no Senhor. O verso que nós lemos, o salmista está sugerindo exatamente isso. Ele está dizendo: entrega o teu caminho, tuas causas, tuas necessidades ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ora, entregar uma causa ao Senhor e não ter paz, não ter segurança, perder o sono, é uma demonstração de que a nossa confiança ela não é realmente verdadeira. É entregar e descansar. É entregar e confiar inteiramente no Senhor. Vamos observar a palavra de Deus. Eu separei aqui alguns textos da Bíblia para brevemente nós meditarmos. E o primeiro que eu quero convidar os irmãos e irmãs para nós meditarmos está no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, quando a Bíblia narra a ocasião que os amonitas, os moabitas e também unidos com os edonitas se organizaram para vir contra Josafá, contra Judá e tomar a terra do povo de Deus. A Bíblia narra essa história no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, dizendo que quando trouxeram para Josafá a informação de que esses povos, os amonitas e os moabitas, inclusive descendentes de Ló, vinham para lutar contra Josafá, contra Judá e tomar a terra do povo de Deus, é dito lá no texto que Josafá ele ficou temeroso diante daquela situação, diante daquela notícia tão estranha, tão negativa, tão ruim. Eu sempre digo, quando estou ministrando nos templos, que ficar temeroso diante das notícias negativas da vida não é pecado, não é nenhum demérito. O que nós não podemos permitir é sermos dominados por este temor. O que não podemos permitir é que esse temor nos leve para a caverna, nos faça perder inteiramente a paz. O texto sagrado nos ensina muito porque diz que Josafá ficou temeroso, mas em seguida ele se pôs a buscar ao Senhor. Se pôs a buscar ao Senhor. E diante de toda aquela situação negativa, diante daquela ameaça, ele se sentindo despreparado fisicamente para pelejar contra esta grande multidão, nós chegamos finalmente no verso de número 12 do segundo livro das Crônicas, quando Josafá faz algumas declarações que são interessantes para nós observarmos. Primeiro, Josafá reconhece não ter forças para pelejar contra aquela multidão. Josafá também declara não saber o que fazer diante daquela situação. E talvez alguém pense, ora, se Josafá não tem força, se Josafá não sabe o que fazer, então Josafá vai se render ao inimigo e à situação contrária a ele e o seu povo? Não, senhores. A Bíblia narra no mesmo verso, o verso de número 12, que Josafá, quando está orando a Deus, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não tenho força contra a multidão do inimigo. Em seguida, ele continua dizendo: mas a minha confiança está em Deus. A minha confiança está em Ti. Observem bem, meus queridos irmãos. Josafá não tinha força e nem sabia o que fazer.
mas isso não significa entregar os pontos. Ele declarou que a sua confiança estava em Deus. Quando nós nos sentimos tão impotentes diante das adversidades da vida, não podemos esquecer que o Senhor nosso Deus, Ele continuará pelejando por nós, pelejando as nossas causas para nos dar vitória. Mas a minha confiança está em Deus. Muito bem, isso mostra que nas batalhas da vida, a confiança em Deus é uma arma poderosa que nós temos para lutar. Nas batalhas da vida, a confiança em Deus é uma arma poderosa que nós temos para lutar. Pode faltar dinheiro, pode faltar a espada, pode faltar amigos, pode faltar influência, mas se nós não perdemos a confiança em Deus, esta confiança em Deus é a arma poderosa que nós temos para lutar e para vencermos no tempo de adversidade. Dando sequência em estudar a Bíblia Sagrada sobre a confiança, eu gosto muito de observar o livro do profeta Jeremias. No capítulo 17, eu entendo que a confiança em Deus, ela nos torna nutridos neste mundo como uma árvore plantada junto às águas. Eu vou repetir para que o irmão guarde essa frase. Em primeiro lugar, eu disse que nas batalhas da vida, a confiança em Deus é uma arma poderosa que a gente tem. Agora eu estou dizendo que a confiança em Deus nos torna nutridos neste mundo como uma árvore plantada junto às águas. E quem diz isso é a palavra de Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 e o versículo de número 7 e 8, os versos de número 7 e 8, o profeta Jeremias, ele diz assim: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí continua no verso de número 8, porque ele será, aquele que confia no Senhor, será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Olha que palavra interessante, meus amados irmãos, porque esta árvore que permanece verde todo o tempo, essa árvore que nunca falha de dar o seu fruto, representa exatamente aquela pessoa que confia no Senhor. Como ele diz no versículo de número 7, bendito o homem, bendito a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora vamos observar com mais detalhe esta palavra do profeta Jeremias, porque primeiro ele diz que aquele que confia no Senhor é como uma árvore. Ele usa uma linguagem de figura. É como uma árvore. Mas não é como qualquer árvore. É como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro. Já que o profeta Jeremias está se utilizando de uma figura, da figura da árvore, plantada junto às águas, plantada junto ao ribeiro, para representar a pessoa que confia no Senhor, então a raiz dessa árvore, claramente, pode simbolizar a nossa fé. E esse ribeiro
que essas raízes buscam para alimentar e para nutrir, esse ribeiro é Cristo, a água da vida. E toda árvore que está plantada junto a esse ribeiro e que tem a capacidade de estender a sua raiz para esse ribeiro, ela não está isenta de passar dificuldades. Ela não está isenta de sofrer os fenômenos da natureza como qualquer outra árvore, mas ela vai conseguir em todo o tempo permanecer verde e nunca vai deixar de dar fruto, como diz a Bíblia, na estação própria. Por quê? Porque a sua fé está em Cristo, a sua raiz está ligada no ribeiro que mantém essa árvore nutrida. Então, o que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Eu gosto muito de observar esse texto, porque ele diz que a árvore plantada junto às águas, ela estende as suas raízes para o ribeiro. Em primeiro lugar, ele diz, e não receia quando vem o calor. O calor fala das adversidades, que eu vou chamar assim, normais da vida. Das lutas cotidianas desta vida. Todo ano tem calor. As estações do ano são certas, elas não falham. Então, no tempo do calor, essa árvore permanece verde, ou seja, nas lutas, nas adversidades da vida, ela não vai sofrer variação. Suas folhas não vai murchar, não é? Não vai murchar. Fala do crente que não perde a confiança em Deus e que não oscila durante as lutas, durante as dificuldades da vida, enfermidades, o luto, a perda do emprego e tantas outras dificuldades que são naturais para nós que estamos pisados nessa terra. Todos estamos sujeitos às adversidades da vida. Então, o profeta Jeremias diz que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas que não receia quando vem o calor. Nós estamos conscientes, mas o calor não vai nos fazer dano, porque a nossa confiança está em Deus. A raiz da árvore está voltada para o ribeiro. Mas, queridos irmãos, observem que o profeta Jeremias, ele vai falar de um outro tempo. Ele diz que no tempo do calor a árvore não receia e que a sua folha fica verde. Mas em seguida ele diz, e no ano de sequidão. No ano de sequidão, não se fadiga ou se afadiga e nem deixa de dar fruto. Aí o ano de sequidão não é um fenômeno que acontece com frequência. O ano de sequidão fala de um tempo excepcional, fala de um tempo distinto. Mas a árvore não está sujeita somente ao período do verão, ao período do calor, que fala dos problemas, que são problemas, porém, um pouco brandos, que relativamente nós já estamos conscientes que vamos passar. Mas o ano de sequidão fala daquelas lutas inesperadas, extraordinárias, como, por exemplo, esta pandemia que nós estamos vivendo neste momento. Pode representar o ano de sequidão, um tempo excepcional de luta, de dificuldades. É certo que talvez nem todos na vida terão o tal do ano de sequidão, mas nesse momento posso dizer que todos nós estamos tendo o tal ano de sequidão, ou seja, aquele tempo que representa o tempo excepcional de luta, de dificuldade. Mas graças a Deus que no ano de sequidão, naquele tempo mais difícil da vida, naquele tempo mais sofrido da vida,
a árvore, ela continua nutrida, ela não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Podem todas as árvores à sua volta morrer. Pode todas as árvores à sua volta murchar, seus frutos perecerem, mas a árvore que está plantada junto às águas, que representa aquele crente, aquela pessoa que confia no Senhor, o profeta Jeremias está dizendo, no ano de sequidão, no tempo excepcional de luta, ele não se afadiga e nem deixa de dar fruto. É isso que o Senhor espera de nós no tempo da adversidade, quando nós confiamos inteiramente no Senhor. Inteiramente no Senhor. O que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Essa árvore está sujeita a todas as adversidades. O vento, o frio, o calor. Ela está sujeita à geada, mas ela não vai deixar de dar fruto, porque ela está ligada e está ligada no ribeiro e nutrida por ele. Esse ribeiro é Cristo. Esse ribeiro é Cristo. E eu estou dizendo que a confiança em Deus nos torna nutridos como uma árvore plantada junto às águas. Nós não nos tornamos pessoas isentas de lutas, mas nos tornaremos certamente pessoas vitoriosas nas lutas, porque a nossa confiança em Deus é que fará toda a diferença no tempo de luta. E em terceiro lugar, queridos irmãos, quando nós falamos sobre confiança em Deus, eu gosto muito também de observar o Salmo de número 125. É um salmo citado sempre por nós. Em nossos cultos, nós estamos sempre citando esse salmo. E ele tem uma mensagem muito poderosa em relação à confiança em Deus. Salmo de número 125. O verso 1 do Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quase esqueci aqui, né? O Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos analisar, meus queridos irmãos, esse Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor. Observem bem que, mais uma vez, a Bíblia está se utilizando de uma figura, dizendo que a pessoa que confia no Senhor, essa pessoa é como o Monte Sião, ela será como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É bem interessante observar, porque primeiro há uma certeza de que o Monte Sião nunca se abalará. Depois há uma promessa que aquele que confia no Senhor será como o Monte Sião, que nunca se abalará. Abalar não significa não sentir as intempéries contra o monte. É diferente. Significa permanecer no mesmo lugar. Significa permanecer firme. Quando nós analisamos a palavra de Deus, no Salmo 125,
os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que é que nós podemos observar em relação ao monte Sião? O monte Sião está sujeito às mesmas adversidades da natureza como qualquer outro monte. O monte Sião está sujeito ao sol escaldante. O monte Sião está sujeito à chuva torrencial. O monte Sião está sujeito ao vento forte. O monte Sião está sujeito ao terremoto. O monte Sião está sujeito ao frio extremo. O monte Sião está sujeito ao calor extremo. Ou seja, o que torna o que confia no Senhor inabalável não é a ausência de problema. É a confiança em Deus que torna a pessoa inabalável como o monte Sião. É certo que ao longo de centenas e centenas de anos, o monte Sião tem passado por todas essas situações, cada uma no seu tempo, conforme acabei de citar aos amados irmãos e irmãs nesse momento. Frio, calor, vento, chuva. Mas ele continua lá, firme no mesmo lugar, porque Deus diz que o monte Sião não se abala, que ele permanece para sempre. Assim também é, meu querido irmão, para aquele que confia no Senhor. Você certamente não está livre de passar por luta, você não está livre de passar por dificuldades. Aliás, é bem certo que muitas serão as lutas, que muitas serão as dificuldades até a vinda de Jesus. O próprio Jesus, ele nos alertou e nos ensinou dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Então, as aflições da vida é uma certeza. É uma certeza. Agora, aquele que confia no Senhor, eles permanecerão firmes após as aflições da vida. Porque quem promete é Deus através da sua palavra, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Então é certo que as lutas virão contra ti, que as dificuldades virão contra ti. E o que vai dizer se você vai perecer ou se você vai resistir é a confiança em Deus. É a confiança em Deus. A confiança inteira em Deus é que fará toda a diferença no tempo da adversidade. Então, aquele que confia no Senhor, ele fica firme. Vem o vento, vem a tempestade, né? São figuras aqui que representam as lutas da vida, mas no final de tudo, mesmo que muitos à sua volta, infelizmente caiam, se você confiar no Senhor, você estará firme. Lembra daquela parte dos Salmos 91, quando diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por que não serei atingido? Porque sou melhor? Não. É a confiança em Deus que fará toda a diferença. Então, amados irmãos, nós estamos aprendendo na palavra de Deus, através dos Salmos de número 125, que quem confia no Senhor, ele se torna inabalável. Ele não se torna blindado, não significa que ele nunca mais terá luta, não significa que ele nunca mais terá dificuldade,
mas ele será inabalável como o monte Sião. Quando a tempestade passar, ele ainda estará lá de pé. Quando essa enfermidade passar, você ainda estará aí de pé. Quando essa luta passar, você ainda estará aí de pé. Por quê? Porque você está confiando no Senhor. E aquele que confia no Senhor permanece para sempre, conforme está dito na palavra de Deus, nos Salmos de número 125. E para nós encerrarmos nessa noite, em último lugar, a confiança em Deus garante para nós a presença do próprio Deus no tempo da adversidade. Que coisa maravilhosa. Porque o nosso Deus, ele não foge no tempo da adversidade. Pelo contrário, ele se aproxima de nós. Eu sei que algumas pessoas, elas não conseguem perceber Deus no tempo da luta, no tempo da dificuldade. Eu já ouvi pessoas questionando, inclusive, Senhor, onde está o Senhor? Por que Deus me abandonou? É um pecado, é um crime dizer isso no tempo da luta. Por mais que a luta nos aflige, ao ponto de nós termos a sensação de estarmos sozinhos, não é uma realidade. Queridos irmãos, Deus nunca nos deixará sozinhos. Deus sempre estará conosco em todo o tempo e principalmente no tempo da luta, no tempo da dificuldade, no tempo do sofrimento. Engraçado que no tempo da luta, no tempo do sofrimento, existem pessoas que não poderão estar conosco, inclusive parentes, amigos, pessoas que sempre testemunharam gostar de nós. Existem situações da vida que mesmo que elas quisessem, não poderiam nos ajudar. Porque existem muitas situações da vida que o ser humano fica limitado, e não são poucas as situações da vida que o ser humano fica limitado, sem poder estender uma mão e sem poder ajudar. Mas o nosso Deus, ele nunca nos deixará sozinho, e não existe lugar, situação e tempo que Deus seja impedido de fazer alguma coisa como ele queira fazer, porque Deus é onipotente. Deus não pode ser detido pelo tempo, Deus não pode ser detido pelo lugar, Deus não pode ser detido pela atividade, estou dizendo no sentido de potencialidade do problema, por gravidade, por maior que seja, difícil o problema, nada pode impedir a ação de Deus. Existe um salmo, meus queridos irmãos, aqueles que me acompanham sabem muito bem disso, que eu gosto muito de ler, os salmos de número 23, eu gosto muito da parte 4 dos salmos de número 23. Porque o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí ele, se referindo ao Senhor, ele diz: porque tu estás comigo. A confiança em Deus garante a presença de Deus ao nosso lado no tempo das lutas, no tempo da adversidade. Não abre mão de confiar no Senhor, porque é a confiança em Deus que garantirá a presença de Deus ao teu lado para te ajudar no tempo da adversidade. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Pode ser que existam momentos em nossa vida que o pastor não poderá estar comigo, que o pai, a mãe não poderão estar comigo, que a esposa ou filhos não poderão estar comigo, que o prefeito, que os amigos
não poderão estar comigo. Mas não existe situação e lugar que Deus não possa estar comigo. Que Deus seja impedido de estar conosco, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. E a confiança em Deus garante que a presença dele seja real e contínua ao nosso lado. Ora, se não fosse Deus com Israel em todo o tempo, presente, ativo, constante, Israel não teria prevalecido no tempo da adversidade. Mas para entendermos melhor esse momento e finalmente encerrarmos esse momento de palavra, eu gosto muito de citar o que está no livro de Daniel, capítulo de número 3. A Bíblia narra a ocasião que Ananias, Misael e Azarias foram colocados diante de uma situação muito difícil, porque foi ordenado pelo rei que eles teriam que se curvar diante de uma estátua de ouro que o rei mesmo tinha mandado fazer. E existia um decreto que a pessoa que se negasse e não se curvasse, quando fosse dado a ordem e o sinal, segundo as palavras do rei, esse tal deveria ser lançado na fornalha de fogo ardente. Lá estava Ananias, lá estava Misael e lá estava Azarias. Esses 3 homens, servos do Deus Altíssimo, que entenderam e aprenderam desde a infância que somente a Deus devemos nos curvar e somente a Deus devemos adorar. E a Bíblia diz, e vocês sabem muito bem, que quando os instrumentistas executaram a música, dando um sinal que esta era a hora de todos se curvarem, todos, ao som dos instrumentos, se curvaram para obedecer à voz do rei, diante a imagem que ele tinha feito. Mas Ananias, Misael e Azarias permaneceram de pés. E eles foram levados à presença do rei. E por serem homens cumpridores do seu papel, dos seus deveres, de suas obrigações, o rei nem acreditou. O rei imaginou que eles pudessem não ter entendido a fala. E gostaria que fosse tocados os instrumentos novamente, para que finalmente agora, entendendo, ele se curvasse. Mas um deles, tomando a palavra, disse: olha, rei, sobre esse negócio nós não vamos nem iniciar papo. É inegociável. Nós não vamos nos curvar. E o rei ficou tão furioso que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A punição tinha que ser exemplar, severa, mortal. E um desses jovens, tomando a palavra, diz: olha, o nosso Deus, ele pode nos livrar da fornalha ardente. Glória a Deus. Observem bem, meus irmãos, as palavras de Ananias, Misael e Azarias. Eles confiavam no livramento de Deus. Ele diz: o Deus a quem nós servimos pode. Confiança. Confiança total. O Deus que nós servimos pode. Não tem variação de dúvida. O Deus que nós servimos pode. Entende que esse Deus é onipotente. Pode nos livrar da tua mão. Pode nos livrar da fornalha ardente. Isso é um testemunho claro de confiança em Deus. Mas eles, conscientes da vontade de Deus, continuam dizendo: se não, porém, se Deus não fizer isso, ele pode. Mas se ele não nos livrar, ainda assim, nós nos conservaremos fiéis ao nosso Deus. É interessante porque eles dão testemunho de confiança plena.
Aqui não tem variação de dúvida. E eles estão dizendo, se Deus não nos livrar, é porque é da vontade de Deus passarmos pela fornalha. Mas não é porque Ele não pode. Ele pode livrar. Se a gente for para a fornalha, não é porque Deus é impedido de dar o livramento. Ele tem poder de dar o livramento. É porque é da vontade de Deus passarmos pela fornalha. Mas a nossa confiança, nós não vamos abrir mão. Vamos continuar confiando no Senhor. E aí é que entra um momento muito interessante da Bíblia, quando Nabucodonosor diz, olha, então eu vou lançar vocês lá e quero ver quem é o Deus que possa fazer vocês escaparem de minhas mãos. Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha ardente, amarrados, pés, mãos. O fogo estava tão agressivo que os soldados mais fortes, escolhidos para levá-los para o fogo, se precipitaram, foram envolvidos pelo fogo e foram destruídos na hora. Mas quando eles foram lançados lá, Nabucodonosor descobriu, finalmente, que aquele que confia no Senhor tem a presença de Deus ao seu lado no tempo das provas da vida. Em todo o tempo e principalmente nos tempos de adversidades da vida. Porque eles lançam os três e quando Nabucodonosor olha, talvez até com um olhar de revolta, de vingança, ele começa a ver que Ananias, Misael e Azarias não estavam sozinhos no fogo. E quem poderia socorrê-los? Nenhum fogo aquecido 7 vezes mais. Ora, meus irmãos, somente Deus é quem pode socorrer e entrar em determinados lugares, em determinados tempos de adversidade. Ali um capitão não podia, ali um príncipe não podia, o próprio rei se arrependesse não podia, mas o nosso Deus pode. E aquele que confia no Senhor conta com a presença de Deus no tempo da adversidade. Quando Nabucodonosor olhou para dentro do fogo, ele viu que os 3 servos de Deus não estavam sozinhos. Ele não sabia de imediato quem era aquele personagem. Ele queria ter certeza que foram 3 que foram lançados e amarrados. E ele começou a testemunhar dizendo, eu vejo que eles estão soltos. O fogo não consegue consumir nem um fio de cabelo da cabeça deles e que eles não estão sozinhos, que há um 4º homem na fornalha e este 4º é diferente de todos que eu já pude contemplar. O seu semblante é semelhante ao Filho dos Deuses. Uma palavra de alguém que não conhecia Deus e que não conhecia que Deus poderia usar o seu anjo para guardar os seus servos no tempo da aflição. Mas o que é que nós estamos entendendo? Estamos entendendo que podemos contar com Deus no tempo da adversidade. Porque Ele, como diz na Bíblia, será o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Olha o que diz a palavra de Deus sobre a confiança e a presença de Deus no tempo da adversidade. Isaías, capítulo 43, versículo de número 2. Assim diz o Senhor, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti.
Todos esses momentos e esses ambientes citados, fogo, água, rio, representam as adversidades da vida. E o Senhor está dizendo que eles não terão efeito mortal sobre nós. Se o Senhor não quiser que tenha, eles não terão poder mortal sobre nós, porque o Senhor estará conosco para nos guardar. Olha o que diz nos Salmos, já citados, Salmos 23, versículo 4. Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Que Deus continue abençoando as famílias, que Deus continue abençoando os meus irmãos, as minhas irmãs, e quero lhe pedir para você compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas que precisam se despertar em relação à confiança para ter uma vida vitoriosa tenham acesso a essa palavra, para que seja mais inteirado sobre a verdadeira confiança em Deus para ter uma vida vitoriosa, porque Deus quer que os seus filhos tenham uma vida vitoriosa. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade, quando estaremos trazendo uma palavra de vida para você e para a sua família. Amém.